Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e também de Atualidades e nós estaremos a partir de agora numa reta de chegada junto com você, vendo atualidades do mercado financeiro. Para a gente falar de atualidades do mercado financeiro, eu quero lembrar que a atualidade do mercado financeiro compartilha uma parte do conteúdo com conhecimentos bancários. Em conhecimentos bancários, por exemplo, você vai entender lá o Sistema Financeiro Nacional, no seu subsistema normativo e no subsistema de intermediação. Aqui, em atualidades do mercado financeiro, nos interessa entender a política monetária, a política cambial, a política de taxa de juros, o regime de metas de inflação e, para isso, a gente também vai ter que ver um pedacinho lá do subsistema normativo. Então, não estranhe se você vir conosco aqui a parte do Sistema Financeiro Nacional, que é por onde nós vamos começar no seu subsistema normativo, nós não vamos ver aqui subsistema de intermediação, isso será visto lá pelo professor de conhecimentos bancários, mas aqui a gente precisa entender o Sistema Financeiro Nacional para a gente poder compreender essas várias variáveis que interferem no mercado financeiro brasileiro. Legal? Bom, então primeiro vamos entender, O Sistema Financeiro Nacional, tal qual hoje ele é colocado, ele foi criado dentro do PAEG, o Programa de Ação Econômica do Governo, do regime militar, que vai de 1964 até 1967. A proposta do regime militar era fazer uma ampla reforma do sistema financeiro nacional, já que o sistema financeiro nacional era considerado extremamente imaturo e, por um outro lado, não dava conta da nova realidade que o Brasil demandava. Você se recorda, por exemplo, que até a instituição da reforma do sistema financeiro nacional, nós tínhamos lá o Brasil tendo o Banco do Brasil funcionando de maneira dupla. O Banco do Brasil era um banco comercial de varejo e, ao mesmo tempo, era o agente financeiro do governo central, do governo federal. Então, por um lado, o Banco do Brasil fazia o papel de banqueiro do governo, que é típico de função de banco central, e, ao mesmo tempo, era um banco comercial e de varejo. Você se recorda que naquela época nós tínhamos lá uma organização considerada ainda muito primária em termos de desenvolvimento do sistema financeiro. E sendo assim, o regime militar vai criar um modelo baseado em dois subsistemas, das quais, como eu já disse, nós vamos focar no subsistema normativo. Então vamos puxar a tela em branco para a gente colocar isso para você. Então o que nós temos, Nós temos lá a reforma do sistema financeiro nacional que foi levado a cabo pelo PAEG, pelo Plano de Ação Econômica do Governo, lembrando que o PAEG vai de 1964 até 1967. Essa reforma do sistema financeiro nacional baseada em dois subsistemas. Primeiro, o subsistema que nós chamamos de normativo e o subsistema que nós chamamos de intermediação. O subsistema normativo é o que nos interessa. O subsistema de intermediação, que envolve lá as sociedades de crédito, mas também os bancos comerciais, os bancos múltiplos, também o corporate banking e outras mais associações de crédito e de poupança, é matéria lá de conhecimentos bancários. O que nos importa para a atualidade do mercado financeiro é o subsistema normativo. Ora, se ele é normativo, ele vai normatizar, ele vai regular a sua área de competência. Lembrando que a regulação ela implica em 4 atividades,
Primeiro, o poder normativo, que é o poder de império do Estado, de exercer aí uma obrigação unilateral de maneira coercitiva e coativa sobre os agentes econômicos. É o poder de elaborar a legislação, o funcionamento normativo do sistema financeiro nacional. Por um outro lado, ele tem o papel de polícia, de fiscalização do sistema. Cumpre ainda o papel de punição na esfera administrativa e lembrando que no Brasil a Constituição garante a inafastabilidade do Poder Judiciário, o que significa dizer que uma punição no sistema financeiro nacional, na esfera administrativa, por um órgão como a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários ou o Banco Central, não significa dizer que não possa haver uma punição na esfera judicial, pelo Poder Judiciário, a quem cabe lá a punição, né, no transitado em julgado, ou seja, onde não cabe qualquer tipo de recurso. Por um outro lado, a gente sabe que cabe ao papel normativo o fomento, o incentivo ao desenvolvimento da sua área de competência. Então, o subsistema normativo, ele trata, da normatização, o poder de império em nome do Estado, a fiscalização, portanto, o poder de polícia, novamente em nome do Estado, cabe a punição, neste caso, na esfera administrativa, e cabe ainda o fomento, o incentivo ao desenvolvimento na sua área de competência. Bom, o que nos importa em atualidades do mercado financeiro é tentarmos entender como é que foi estruturado, esse subsistema normativo. Lá em 64, é criado o novo Sistema Financeiro Nacional, tendo lá como base o Conselho Monetário Nacional. E a partir daí, o seu braço executivo, que é o Banco Central. Mais tarde, nós vamos ter lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tendo como braço executivo a Previc. O Conselho Nacional de Seguro Privado, tendo como braço executivo a SUSEP e mais tarde incorporado à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Como instituições auxiliares, nós vamos ter o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Lembrando que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES não fazem parte do subsistema normativo, são instituições auxiliares do sistema. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente poder visualizar isso, Então o que a gente tem? A gente vai ter lá no PAEG, no Plano de Ação Econômica do Governo, a instituição do subsistema normativo. Esse subsistema normativo é composto lá, primeiro, pelo Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, tendo como braço executivo a figura do Banco Central. E essa é uma grande novidade da reforma trazida pelo regime militar, porque o Banco Central era uma figura que não existia no nosso país. Ele passa a existir a partir da reforma do Sistema Financeiro Nacional. E com isso, o Banco do Brasil perde a prerrogativa de ser lá o banqueiro do governo. Então eu tenho o Banco Central, chamado de BC ou Bacen. Eu tenho lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tudo bem que não nos interessa em atualidade do mercado financeiro, cujo braço operacional é a Previc. Eu tenho o Conselho Nacional de Seguro Privado, cujo braço operacional é a SUSEP, a Superintendência de Seguro Privado, que também não nos interessa aqui a priori, e nós temos mais tarde a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Lembrando lá que como instituição auxiliar, vamos colocar aqui, como instituições auxiliares,
que basicamente coordenam o crédito a partir do governo federal, nós temos lá o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Lembrando com você que o BNDES, ele surge lá no governo Getúlio Vargas, em 1954, com o objetivo de ser o grande agente do governo do financiamento do longo prazo no nosso país. O longo prazo, ele goza de 3 características. Primeiro, o volume de empréstimo é um volume muito alto e com uma taxa de juros significativamente menor do que a média do mercado. Segundo, o prazo de pagamento é um prazo muito alongado, normalmente 15, 20, 30 ou 40 anos ou mais. E por um outro lado, envolve uma maior incerteza na capacidade do tomador de crédito de efetivamente conseguir honrar com o compromisso celebrado. Daí que boa parte, do sistema bancário nacional e transnacional aqui instalado não tem muito interesse em financiar o longo prazo no nosso país. E com isso, nós tivemos uma comissão mista, chamada Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, CMEMBEU, que propôs a criação de um banco de desenvolvimento de longo prazo. Em 1954, Getúlio Vargas cria o BNDES. E a gente sabe que o BNDES, então, é hoje um banco que financia desde o microempreendedor individual até a grande empresa de capital nacional ou transnacional aqui instalada. Ela que antes atendia prioritariamente o setor industrial, hoje atende desde o setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, passando pelo setor secundário, indústria e construção civil, até o setor terciário, comércio e serviços. O resultado é que o BNDES é o grande banco de investimento de longo prazo no nosso país. Mas ao lado dele, eu tenho a figura do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o grande agente de crédito do setor agropecuário brasileiro. Todos os anos, o Banco do Brasil dispensa mais de 400 bilhões de reais em financiamento para o agronegócio e, portanto, é um grande banco de financiamento desse segmento no nosso país. E, finalmente, eu tenho lá a Caixa Econômica Federal, que é a grande financiadora da casa própria e também do saneamento básico no nosso país. Lembrando que saneamento básico implica, água potável, tratada, encanada e distribuída, recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário e do lixo urbano. Pois bem, o regime militar, então, ele estrutura o subsistema normativo baseado no Conselho Monetário Nacional, tendo como braço operacional o Banco Central, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tendo como a estrutura Previc, lembrando que essas são as estruturas que vão se somando ao subsistema normativo a partir da criação do regime militar, o Conselho Nacional de Seguros Privados, cujo braço operacional é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, e mais tarde a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Bom, se a gente entendeu então o início dessa arquitetura, a gente precisa então entender o Conselho Monetário Nacional, ok? Então vamos apagar aqui, vamos botar isso na tela para você. Nossa tarefa agora então é tentarmos entender o Conselho Monetário Nacional. Então vamos para cá. Nós temos lá o Conselho Monetário Nacional. A primeira pergunta fundamental é: quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional? Nós temos basicamente 3 grandes personagens, Primeiro lá, o ministro chefe do MPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, aqui o ministro do MPOG, portanto, do Planejamento e Gestão. Nós temos o ministro da Fazenda,
e temos ainda o presidente do Banco Central. Então, três personagens chaves, né, que vão elaborar o planejamento e a execução da política monetária, da política cambial, da taxa de referência de juros no nosso país e, ao mesmo tempo, né, o regime de metas de inflação. Bom, se eu sei então que o Conselho Monetário Nacional é formado lá pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, pelo ministro da Fazenda e pelo presidente do Banco Central, a pergunta-chave é: qual é a função do Conselho Monetário Nacional? Então nós precisamos colocar no nosso quadro aqui para a gente tentar entender essa evolução. Então vamos para cá. A pergunta então é, né, quais são as funções do Conselho Monetário Nacional? Funções principais, claro. Funções do Conselho Monetário Nacional. Primeira grande função: zelar pela solvência e liquidez do sistema financeiro nacional. Segundo, definir a política monetária, cambial, creditícia e de metas de inflação. Bom, então o que nós temos lá, né? A primeira grande função do Conselho Monetário Nacional é zelar pela solvência e pela liquidez do sistema. O que significa dizer isso, né? Evitar que haja uma corrida bancária, evitar que haja uma quebradeira das instituições financeiras, garantindo a quantidade de moeda suficiente demandada pelo mercado, de forma a garantir um equilíbrio econômico-financeiro do sistema e do país. É isso que trata lá, né, quando nós falamos de solvência, que é a capacidade de honrar os compromissos econômicos financeiros firmados no mercado e, ao mesmo tempo, a liquidez, a quantidade de moeda suficiente para atender a demanda requerida pelo mercado. Por um outro lado, cabe ao Conselho Monetário Nacional definir a política monetária, a política cambial, a política creditícia e o regime de metas de inflação. Para a gente começar o nosso papo, a gente vai começar tentando entender, então, a política cambial. E aqui nós entramos na seara propriamente dita de atualidades do mercado financeiro para tentar entender qual é a política brasileira no momento atual. Legal? Então vamos lá, vamos apagar aqui para a gente tentar entender primeiro o que vem a ser câmbio e depois os regimes cambiais e como que o câmbio interfere no nível do produto, na taxa de desemprego e no equilíbrio do balanço de pagamentos. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar isso. Então o que nós temos, pessoal? Nós temos uma primeira tarefa para tentarmos entender aqui, que é o que nós chamamos de câmbio. O que é câmbio, pessoal? Câmbio é a paridade, câmbio é a equivalência entre a moeda doméstica e a externa. Então, olha só, qual é a nossa moeda doméstica? A nossa moeda doméstica é o real. E a moeda externa pode ser qualquer uma.
eu posso tratar do dólar, do euro, do iene, do yuan, da libra esterlina, não importa. Mas, via de regra, em prova, o que nós vamos encontrar é a relação entre o real e a moeda de referência e de valor de todo mundo, que é o dólar. Portanto, câmbio é a paridade, é a equivalência entre a moeda doméstica e a moeda externa. Dito isso, a gente precisa entender agora o que nós chamamos de regime cambial. O regime cambial é a forma, é a maneira com a qual são administradas a taxa ou as taxas de câmbio. Via de regra, nós vamos poder perceber que nós temos dois modelos. O que nós chamamos de câmbio fixo e o que nós chamamos de câmbio flutuante. Dentro da flutuação, nós vamos perceber que a gente pode ter uma flutuação livre, uma flutuação suja e um regime de banda cambial. Legal? Então vamos lá, revisando com você. Câmbio é a paridade, é a equivalência entre a moeda doméstica, portanto é quantos reais que eu dou para comprar uma unidade da moeda que eu não produzo, que é o dólar, a moeda externa. Eu posso pensar em regime cambial de duas formas, o câmbio fixo ou o câmbio flutuante. Então eu agora preciso entender o câmbio fixo. Vamos colocá-lo aqui para você. Então, apagando, o que a gente tem? A gente tem uma primeira situação que é o câmbio fixo. O câmbio fixo é aquele a qual a autoridade monetária do Banco Central, ela determina uma paridade, uma equivalência entre a moeda doméstica e a moeda do resto do mundo e se compromete a trocar qualquer quantidade de moeda doméstica pela moeda externa ou da moeda externa pela moeda doméstica. Portanto, a autoridade monetária do Banco Central fixa a paridade cambial. Então vamos imaginar uma hipótese que o Banco Central diga agora, né, que R$1,70 é igual a $1. Isso é um câmbio fixo. O que o Banco Central está dizendo para o mercado? Que todas as vezes que você chegar com R$1,70, o Banco Central lhe dará $1. Todas as vezes que você chegar com $1, o Banco Central lhe dá R$1,70. Bom, a primeira pergunta então é: qual é a vantagem de você ter um câmbio fixo? Então vamos colocar aqui. A grande vantagem trata-se lá da previsibilidade econômica. Ou seja, os agentes econômicos que transacionam bens com o resto do mundo, por exemplo, importadores e exportadores, ou pessoas, né, que queiram fazer uma viagem ao exterior ou do exterior para o Brasil, sabem exatamente qual é a paridade, qual é a taxa de câmbio. E, portanto, isso dá uma alta previsibilidade econômica para os agentes. Isso rompe as expectativas de aumento ou de queda da taxa de câmbio. E isso tende a trazer mais estabilidade macroeconômica. Então, uma segunda grande vantagem é uma tendência a maior estabilidade macroeconômica. Por um outro lado, a pergunta é: existe alguma outra vantagem? Sim. Quando o governo estabelece essa paridade,
Observe que ele pode manipular o câmbio para alcançar o objetivo desejado. E a gente vai aprender daqui a pouco que ele pode manipular o câmbio para apreciar o câmbio, permitindo o controle da inflação, ou depreciar o câmbio para poder alcançar maior volume de exportação e, com isso, tendencialmente, mais crescimento do produto e menos desemprego. Portanto, aqui existe um maior controle do governo no alcance da política desejada. E essa política pode ser de incentivo ao controle da inflação ou de aumento do nível do produto. Então, lembrando, no câmbio fixo, o Banco Central fixa a paridade cambial. Vamos imaginar uma hipótese, o número aqui é hipotético, de R$ 1,70 para cada dólar. Quais são as vantagens? Primeiro, a previsibilidade econômica. Os agentes econômicos sabem exatamente qual é a taxa cambial. E com isso, eles conseguem ter um parâmetro adequado para importação e exportação. Isso garante, em tese, uma tendência a maior estabilidade macroeconômica, já que os agentes econômicos não são pegos de surpresa com uma alteração da tarifa cambial. Por um outro lado, isso permite o maior controle do governo no alcance da política desejada. Ele pode, então, apreciar ou depreciar o câmbio de acordo com o objetivo que ele queira. Legal? Bom, mas a tua pergunta é, professor, tem desvantagem? Claro que sim. Como diria o professor Milton Friedman, de economia, não existe almoço de graça. E, portanto, isso aqui implica um problema. É que o ônus, de prover a quantidade de dólares requerida pelo mercado ou a quantidade de reais fica com o Banco Central. Então, ele assume o ônus. Então, vamos apagar aqui para a gente ver essa desvantagem. Então, nós temos aqui uma situação que é a da desvantagem. Qual é a grande desvantagem? É que o Banco Central fica com o ônus da política cambial. Ou seja, ele tem que prover toda e qualquer quantidade requerida pelo mercado, tanto da moeda doméstica quanto da moeda externa, no nosso exemplo, o dólar. Você vai dizer assim, professor, não tem problema, porque o Banco Central é aquele que vai autorizar a emissão monetária. Então, em caso de falta de moeda doméstica, basta que o Banco Central mande à Casa da Moeda imprimir mais moeda para fornecer a liquidez desejada pelo mercado. Em tese, isso é simples, mas na prática não é exatamente assim. A grande questão é que a moeda doméstica ela é um bem como outro qualquer. Se nós tivermos uma oferta monetária acima da demanda monetária, a tendência é de aumentar o nível de liquidez na economia. E o que é a liquidez? É a quantidade de moeda presente no mercado. Se a quantidade de moeda aumenta mais do que a demanda, há uma tendência de crescimento da demanda agregada, que é a demanda por todos os bens e serviços da economia, já que eu tenho mais dinheiro, mais moeda para adquirir essa demanda. O problema é que se a demanda crescer mais rapidamente que a capacidade de oferta, isso acaba trazendo inflação. Demanda maior que oferta, nível de preço sobe. Por um outro lado, observe que o problema é ainda maior em relação ao dólar. Suponha que haja uma grande demanda por dólares. Nós temos aqui um grave problema, porque o Banco Central não fabrica dólares. Quais são as formas de conseguir dólar? A primeira hipótese é o Brasil exportar mais do que importar, porque daí a entrada de dólares é maior do que a saída.
No entanto, se essa hipótese não for possível, a segunda alternativa para o Banco Central é queimar reserva cambial. Ele se desfaz da quantidade de dólares que ele tem como reserva cambial. O problema é que essa reserva cambial não é infinita. A terceira possibilidade do Banco Central é emitir título público a uma taxa de juros atraente para poder atrair, sobretudo, o capital especulativo, o hot money e o smart money, para comprar dólares. E nesse sentido você conseguiria a quantidade de dólares requerida pelo mercado. O problema é que quando você emite título, ceteris paribus, que é uma expressão em latim que significa tudo mais permanecendo constante, a tendência é de que o déficit público aumenta. Ou seja, quando o gasto do governo é maior do que a receita do governo, já que o governo terá que pagar, pelo título que ele está emitindo para o público, porque o título público paga o valor do principal e mais uma taxa de juros pré ou pós-fixada. Se eu emito título público para atrair capital especulativo em dólar, no futuro eu terei que pagar o principal e mais os juros, o que acaba aumentando o déficit público, o endividamento, que é o somatório do déficit acumulado, e a relação dívida-PIB, que é quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Então observe que o Banco Central ele fica completamente com o ônus da política cambial. Legal? Bom, sendo assim, eu posso pensar agora num outro modelo, que é o modelo de câmbio flutuante. Então vamos vê-lo. Apagando aqui, para a gente ver uma outra situação, que é a do câmbio flutuante. No câmbio flutuante, nós podemos pensar em pelo menos 3 modalidades. Essas modalidades são, primeiro, a flutuação livre. O que é a flutuação livre? O preço da moeda que eu não controlo é o dólar, porque eu não controlo a emissão do dólar. Então, o que acontece? Em relação ao dólar, se a oferta de dólares for maior do que a demanda, o preço da moeda americana cai. Como consequência, a moeda brasileira se aprecia, ela sobe. Por um outro lado, se a oferta for menor do que a demanda, a tendência do preço da moeda americana é subir e, como consequência, da moeda brasileira é se depreciar, se desvalorizar. Então, a primeira hipótese do câmbio flutuante é a flutuação livre. Então, se a oferta de dólares no mercado é maior do que a demanda, o preço da moeda americana cai e acontece o real, o inverso. A moeda brasileira se aprecia, o preço sobe. Se a oferta da moeda americana for menor do que a demanda, a moeda americana se aprecia e, como consequência, a moeda brasileira perde valor, se deprecia. Bom, e essa modalidade de flutuação livre raramente é utilizada em qualquer país do mundo, porque isso traz uma grande volatilidade, no preço do dólar. O que é mais praticado é a chamada flutuação suja, também conhecida como dirt floating, que é o que o governo brasileiro faz hoje. Então vamos lá entender, Nós temos lá uma outra possibilidade, que é a possibilidade da flutuação suja, também chamado de dirt floating. Na flutuação suja, o governo ele intervém no mercado evitando grandes oscilações
da taxa de câmbio. Então, como é que o governo ele intervém no mercado? Comprando e vendendo dólares, né? Então, imaginemos uma hipótese. Se a oferta de dólares é maior do que a demanda, a moeda americana perde valor, se deprecia, e o real se aprecia. A gente vai ver que existem vantagens e desvantagens nessa situação. Para evitar uma oscilação muito grande, o governo pode, por exemplo, entrar no mercado comprando dólares. Por um outro lado, se a oferta de dólares é menor do que a demanda, o governo pode entrar no mercado vendendo dólares e, com isso, ele evita que haja uma grande oscilação na taxa de câmbio, no preço da moeda externa em reais. Então, uma segunda possibilidade, que é o que o Brasil faz hoje, é a chamada dirty floating, flutuação suja. Nós temos uma variante da flutuação suja, que é o chamado regime de banda cambial. Então, vamos entender isso aqui. Pagando aqui, nós temos uma variação de flutuação que é a banda cambial. Então, na banda cambial, como é que funciona? Vamos imaginar, obviamente, sempre em relação à moeda externa, um dólar. Vamos imaginar que o governo tenha estabelecido um piso de que o menor valor para cada dólar seja R$ 1,70. Vamos imaginar que ele tenha estabelecido um teto de que o máximo para cada dólar seja de R$ 6. Então, o que acontece? Todas as vezes, né, que o valor do dólar cai abaixo de 1,70, o que o governo faz? Ele entra no mercado. Então, aqui o governo entra no mercado comprando dólares. Quando o governo compra dólares, o que acontece? A oferta de dólares passa a ser menor do que a demanda. A moeda americana, então, se aprecia, o preço dela sobe. E aí o que acontece com o real? O real acontece o inverso, o real se deprecia. E aí o preço, né, do real para a moeda americana vai em direção a uma posição central. Por um outro lado, vamos imaginar que o dólar ultrapasse os R$ 6. Nesse caso, né, o governo intervém de novo no mercado, o governo entra no mercado vendendo dólares. Quando o governo vende dólares, a oferta de dólares se torna maior do que a demanda. O preço da moeda americana cai. Resultado, a moeda brasileira se aprecia e aí o preço vai em direção ao centro, que é uma posição que o governo deseja. Então vamos de novo para ver se a gente entendeu, né? No regime de banda cambial, a diferença da flutuação suja é que o governo definiu, né, qual é o piso e qual é o teto. Então vamos imaginar que o governo diga o seguinte, que o piso é 1,70 e que o teto, o valor máximo, é R$ 6 para cada dólar. Todas as vezes que o dólar cai abaixo de 1,70, o governo entra no mercado comprando dólares. Quando o governo compra dólares, ele tira dólar do mercado. Resultado, a oferta de dólares passa a ser menor do que a demanda, porque o governo está comprando, o preço da moeda americana sobe e do real, né, cai. Resultado, né, eu vou ter que dar mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. O preço, então, vai para o centro. Suponha o inverso. Eu tenho lá que o teto é igual a R$ 6. Se ultrapassar R$ 6, o que o governo faz? Ele entra no mercado vendendo dólares. Quando ele vende dólares, a oferta de dólares no mercado sobe. Se a oferta é maior do que a demanda, o preço da moeda americana cai.
como acontece o inverso com a moeda brasileira, o preço da moeda brasileira sobe. Então eu vou dar menos reais para comprar o mesmo dólar. Resultado, vai para o centro. Então nós temos uma outra modalidade que é o regime de banda cambial. Bom, a gente precisa entender então agora, né, o câmbio apreciado e o câmbio depreciado e qual é o impacto que isso tem na economia e qual é a situação que nos importa para a atualidade do mercado financeiro no momento atual. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar. Então apagando aqui, a gente agora quer discutir qual é a vantagem e a desvantagem de um câmbio apreciado para um câmbio depreciado. Então eu quero pensar agora numa primeira hipótese, que é a do câmbio apreciado. Então vamos imaginar uma hipótese, né, em que eu tenho aqui R$1,70 para cada dólar. Observe que isso foi mais ou menos o que nós encontramos, né, durante o governo Dilma, entre os anos de 2011 e 2015. Nós tivemos lá um câmbio apreciado. Então me ajuda a pensar aqui, né? Se eu tenho lá R$1,70 para cada dólar, o câmbio está apreciado. A primeira pergunta é: o produto importado está caro ou está barato? O produto importado está barato, porque observe que eu dando R$1,70, eu compro $1 de mercadoria. Se o produto importado ficou barato, há uma tendência de crescimento das importações, que em economia nós vamos chamar de M, tudo bem? Por um outro lado, pensa lá, o resto do mundo para comprar um produto do Brasil, ele com $1, ele só compra R$1,70 de mercadoria. E, portanto, observe que as exportações ficaram caras e, portanto, há uma tendência de queda nas exportações, que em economia e em atualidades do mercado financeiro nós chamamos de X. Observe então, pessoal, quando nós olhamos para a oferta agregada. A oferta agregada é a oferta de todos os bens e serviços da economia. A oferta agregada é formada pela produção doméstica, aquilo que nós produzimos dentro do Brasil, mais aquilo que nós importamos. Como nós estamos importando muito, porque o câmbio está apreciado, há uma tendência de aumento da oferta agregada. Por um outro lado, observe que as exportações estão em queda. Observe que a demanda agregada ela é formada pela demanda interna mais os produtos que o Brasil exporta. Ora, se o Brasil está exportando pouco, há uma tendência aqui de diminuição da demanda agregada. Bom, sendo assim, eu posso dizer que há uma tendência de que a oferta agregada se torne maior que a demanda agregada. Todas as vezes que a oferta é maior do que a demanda, a tendência do nível de preços, representada por P, é cair. Se o nível de preço cai, a tendência é de eu ter menos inflação. Por um outro lado, observe o seguinte, né? Que em economia, a gente vai dizer que quem determina o tamanho do produto, no Brasil medido pelo produto interno bruto, é a demanda agregada. Como a demanda agregada está em queda, há uma tendência, né, de redução do nível do PIB, já que eu tenho menos demanda. Se o PIB encolhe, a tendência é de haver mais desemprego. Então observe que um câmbio apreciado, né, ele tem o condão de ajudar a controlar a inflação, mas aqui tem um problema, que é um risco, né? O risco é
que a queda na demanda agregada provoque lá queda do PIB e aumento da taxa de desemprego. Então, observe que quando o governo conduz o câmbio para uma condição de apreciação cambial, você controla, pelo menos parcialmente, a inflação, que foi o que aconteceu durante o governo Dilma entre esses anos, com exceção de 2015, quando a inflação disparou. Mas aí é por um outro tipo de inflação que a gente vai estudar lá na frente, chamada de inflação de custos. Por um outro lado, o que a gente acompanhou? Uma queda tendencial do PIB e um aumento tendencial do desemprego. Bom, mas e aí, professor, se o governo trabalhar com o câmbio depreciado? Então vamos colocar aqui para você entender. Eu posso imaginar agora uma outra situação que é a do câmbio depreciado. Então vem para cá. Câmbio depreciado. Vamos imaginar, né, que nós tenhamos uma situação próxima a R$ 3,60 para cada dólar. Você concorda que agora eu tenho uma depreciação cambial. A R$ 3,60 para cada dólar, vem a primeira pergunta. A importação ficou cara ou barata? Ficou cara, porque agora eu tenho que dar R$ 3,60 para comprar $1 de mercadoria. A tendência, então, é de diminuição das importações. Ao mesmo tempo que agora você observe que o resto do mundo, com $1, ele compra R$ 3,60 de mercadoria no Brasil. Opa, a mercadoria brasileira ficou barata. Logo, há uma tendência de crescimento das exportações. Ora, se está entrando menos produto importado, e eu sei que a oferta agregada é formada pela oferta doméstica mais a oferta importada, se a oferta importada não está entrando, a tendência é de que caia a oferta agregada. Por um outro lado, eu estou exportando mais. Como a demanda agregada ela é formada pela demanda doméstica mais a demanda do resto do mundo e a exportação aumentou, a tendência é de aumento da demanda agregada. Pois bem, se a demanda agregada está crescendo e nós sabemos que a demanda agregada determina o nível do produto no curto prazo, há uma tendência de crescimento do PIB e com o crescimento do PIB, de diminuição do desemprego. Esse é o aspecto positivo da política de câmbio depreciado. Então, se eu tenho mais demanda agregada, a tendência é de ter mais PIB e menos desemprego. Só que isso implica um problema. Você observou que eu tenho uma queda na demanda agregada, na oferta agregada. Qual é o risco? É que eu tenha agora uma oferta agregada que seja menor que a demanda agregada. Se a oferta é menor do que a demanda, a tendência do nível de preços é subir. E, portanto, o risco aqui é de eu ter mais inflação. Então, observe que o governo, quando ele escolhe depreciar o câmbio, o produto cresce tendencialmente, o desemprego diminui, mas o grande risco aqui é a inflação. Então você vai observar que o governo tem o que nós chamamos em economia e no mercado financeiro de trade-off. Se ele escolhe um câmbio apreciado, isso permite o controle da inflação, mas o PIB cai e o desemprego aumenta.
Se ele escolhe um câmbio depreciado, o PIB aumenta, o desemprego cai, mas a inflação sobe. Professor, a gente nunca vai chegar numa condição de equilíbrio? Não. Isso porque você tem uma visão de equilíbrio que é equivocada. Observe que a maioria das pessoas acha que equilíbrio é uma posição estática, onde a economia e os indivíduos chegam e a partir daí tudo se desenrola de maneira equilibrada. Não é assim. O equilíbrio é algo dinâmico. Exemplo, né? Você está lá com uma onda de calor na sua cidade, você fica desesperado para chover, para a temperatura cair e amainar o tempo. Chove 3 semanas seguidas, você está desesperado para ter sol, para você ir para a piscina ou para a praia. Então observe que o que você quer é um equilíbrio dinâmico entre chuva com menos temperatura e às vezes sol. Então observe que na economia é a mesma coisa. Em determinados momentos o governo quer mais produto e menos desemprego e às vezes ele quer menos inflação. Eventualmente, ele pode manipular o câmbio para alcançar o objetivo desejado. Por isso que a gente disse lá atrás que o câmbio fixo, ele permite que o governo organize o câmbio de acordo com um objetivo pré-determinado. Ele fica mais fácil quando o câmbio é fixo e não quando o câmbio é flutuante. Então observe que uma das primeiras funções do Conselho Monetário Nacional é a definição da política cambial. O regime cambial vai ser um regime fixo ou flutuante? Se flutuante, vai ser flutuação livre, flutuação suja ou dentro da flutuação suja o regime de banda cambial? E mais, o câmbio vai ser um câmbio apreciado ou depreciado? E a partir daí, dessa orientação passada pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central vai operacionalizar a implementação dessa política cambial, porque o Banco Central, como nós aprendemos, é lá o agente executor, né, das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Legal? Vamos fazer revisão? Vem para cá. Vamos apagar isso aqui para a gente ir lá para o nosso slide, poder revisar um pouquinho disso que nós acabamos de falar para você. Então, lembrando, pessoal, né? Nós estamos falando sobre sistema financeiro nacional dentro de atualidades do mercado financeiro, porque a gente vai estar lidando o tempo inteiro com determinados conhecimentos que a gente tem que ter. Esses conhecimentos serão compartilhados parcialmente com conhecimentos bancários. Então não se assuste se a gente falar, muitas vezes, eu e o professor de conhecimentos bancários, das mesmas questões, ok? Então, sendo assim, o que a gente tem? O Conselho Monetário Nacional, cujo principal objetivo é a formulação da política de moeda, do crédito, objetivando atender aos interesses econômicos e sociais do país. Nesse sentido, ele fixa lá as diretrizes e normas da política cambial, regulamenta as operações de câmbio, controla a paridade da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é aquela escrituração que me permite registrar e mensurar as transações do país com o resto do mundo. Finalmente, ele regulamenta as taxas de juros, regula a constituição e o funcionamento das instituições financeiras, fixa índice de encaixe, capital mínimo e norma de contabilização, aciona medidas de prevenção ou correção de desequilíbrio, disciplina o crédito e orienta a aplicação de recursos, regula as operações de redesconto e operação de mercado aberto. Sendo assim, ele é composto pelo ministro da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central. Nós temos algumas comissões consultivas que você vai estudar lá em conhecimento bancário, como o mercado de capital e mercado futuro,
crédito rural, industrial, política monetária e política cambial. Nós hoje vimos a política cambial. Chama-se de política cambial ao conjunto de ações do governo que influem no comportamento do mercado de câmbio e da taxa de câmbio. A política cambial é constituída pela administração da taxa ou das taxas de câmbio pelo controle das operações cambiais, tendo como objetivo central o mercado externo, no sentido de manter equalizado o poder de compra do país em relação aos outros com as quais ele mantenha relações de troca. Da mesma forma que todo bem tem o seu valor, as moedas nacionais também têm o seu valor, o seu preço, que é a taxa de câmbio, expressa pelo preço da moeda externa em relação à moeda nacional. Ou seja, se a taxa de câmbio hoje fosse de R$ 1,75 para cada dólar, significa dizer que o preço do dólar americano, em termos do real brasileiro, é de R$ 1,75 para cada dólar. Como todo preço, a taxa de câmbio é basicamente organizada pela oferta e pela demanda. Se a procura é maior que a oferta, o preço do dólar em real sobe. Se a oferta é maior que a procura, ou demanda, como queira chamar, consequentemente o preço cai. São vários os fatores que podem influenciar a oferta e a demanda por dólares. Daí a dificuldade dos economistas em prever o comportamento da taxa de câmbio. O regime cambial pode ser o câmbio fixo, que nós vimos aqui, ou o câmbio flutuante. No flutuante, pode ser uma flutuação livre, regida pela lei da oferta e da demanda, ou por uma flutuação suja. Na flutuação suja, também pode ser pelo regime de banda cambial. O Banco Central é quem define o que os economistas chamam de política ou regime cambial. Numa condição chamada de câmbio fixo, é uma taxa com que os países se comprometem a manter o mesmo poder de paridade, comprometendo-se o Banco Central a satisfazer qualquer oferta e demanda de dólares que o mercado possa necessitar. Isso é, o Banco Central entra no mercado de câmbio e diz que para ele o dólar vale, por exemplo, R$ 2,34 e garante a compra e a venda de qualquer quantidade de dólares no mercado a esse preço. Nesse caso, o dólar fica parado em 2,34, porque o Banco Central anula, comprando ou vendendo dólares, qualquer que seja a pressão de aumento ou queda do seu preço. A principal vantagem do câmbio fixo está na integração dos mercados internacionais em uma rede de mercado conexos que não tem incerteza. Eu tenho previsibilidade econômica e nem são especulativos. Eu posso pensar no câmbio flutuante, outro tipo de política cambial. Na taxa que flutua livremente, ela responde à oferta e à demanda. Nesse caso, o regime de câmbio flutuante que possibilita o equilíbrio contínuo do balanço de pagamentos. Posso pensar na flutuação suja. Existe ainda o modelo de política cambial, que seria o intermediário entre o câmbio fixo e a flutuação livre, que é a flutuação suja, onde, por exemplo, o governo pode definir bandas de câmbio, na qual o Banco Central não define um preço único para o dólar, mas ele dentro de um intervalo, dentro de uma banda, ele permite o dólar flutuar livremente. Se a banda, por exemplo, for fixada entre 2,20 e 2,50, o Banco Central só entra no mercado se o dólar cair abaixo de 2,20 ou se ele subir acima de 2,50. No primeiro caso, comprando dólares, no segundo caso, vendendo dólares. E é isso que nós vimos na nossa aula de hoje.
ok? No nosso próximo encontro, a gente vai tentar entender uma outra política definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é a política monetária. Lembrando que no momento atual, o Brasil trabalha com a taxa de câmbio flutuante suja, o dirt floating, e hoje nós temos no Brasil um câmbio depreciado, o que por um lado auxilia na retomada do crescimento brasileiro e na retomada do emprego, mas pode causar um risco no futuro de aumento de inflação se a demanda agregada crescer mais rapidamente do que a capacidade de oferta. Então, no momento atual, o Brasil trabalha, com regime de câmbio flutuante sujo, dirt floating, e com o câmbio depreciado. Legal? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui. Desejo a você um fortíssimo abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá! Clique lá.